Boa tarde a todos. Este é o segundo workshop de um ciclo de workshops que a Zero está a organizar até ao final do ano e também estamos a pensar organizar no próximo ano, durante o próximo ano. São workshops que decorrem todas as terças-feiras. O primeiro workshop da semana passada foi sobre o tema dos resíduos urbanos em Portugal. E este workshop que nós estamos a organizar agora é um workshop sobre compostagem doméstica. Trata-se de uma parceria que a Zero tem com a Ecolzíria desde 2017 e que está aqui a culminar, digamos, com a apresentação destes dois workshops. O primeiro dos workshops é precisamente sobre compostagem doméstica e o segundo vai ser sobre prevenção de resíduos. Eu passaria a apresentar os nossos convidados, passo a expressão. Temos Dionísio Mendes, da Ecolzíria. Dionísio Mendes é licenciado em História e é professor efetivo do ensino secundário e foi vice-presidente da Câmara Municipal de Coruche entre 1989 e 1997, com os pelouros do urbanismo, cultura e desporto. Aí, entre 2001 e 2013, foi presidente dessa mesma Câmara Municipal. Atualmente, e desde 2014, é administrador executivo da Ecolzíria. Pedro Carteiro, que nos vai aqui ministrar esta formação, é licenciado em Engenharia do Ambiente, tem um mestrado em Gestão Integrada e Valorização de Resíduos pela Universidade Nova de Lisboa, tem duas pós-graduações em Direito e Gestão do Ambiente e também em Direito da Energia, tem um curso sobre tratamento mecânico e biológico tirado pelo Instituto, aliás, obtido junto do Instituto para a Sustentabilidade e dos Recursos de Madrid, e neste momento o seu percurso profissional tem sido ligado ao ambiente, especialmente na área da gestão de resíduos. Depois de alguns anos de colaboração com a Quercus, desde pelo menos 1999, em que iniciou essa colaboração como voluntário, iniciou uma jornada profissional até 2016. Desde então, e após a saída da Quercus, dedica-se à formação, nomeadamente no IFP de Castelo Branco, e também à consultadoria, sendo, digamos, um especialista na área da compostagem doméstica, e por isso foi feito este convite ao Pedro para nos apresentar este workshop sobre compostagem doméstica. Dionísio, passo-lhe a palavra para fazer uma breve apresentação do trabalho da Ecolzíria em matéria de resíduos urbanos. Boa tarde a todos. Represento a Ecolzíria como administrador executivo. A Ecolzíria, uma saudação aos meus companheiros, digamos, de workshop, ao Pedro Carteiro e ao Paulo Lucas, naturalmente. O Pedro Carteiro que vai fazer as despesas, digamos, deste workshop. Ele é que é o especialista e irá, obviamente, falar e dar o fundamental daquilo que são que é o know-how relativo a este processo da compostagem, mas dizer que a Ecolzíria é uma empresa intermunicipal, capitais exclusivamente públicos, que é composta por seis municípios que constituem a Resiurb e depois, através da Resiurb, foi constituída a Ecolzíria para atuar na área da recolha e do tratamento de resíduos. São seis municípios da chamada Lesíria do Tejo, portanto o Cartacho na margem direita do Tejo, e depois na margem esquerda Alpiarce, Almeirim, Coruche, Benavente e Salvaterra. Isto são cerca de 126 mil habitantes, num território muito vasto de mais de 2.000 quilómetros quadrados, e aqui a Ecolzíria faz a recolha seletiva e, portanto, os ecopontos destes seis municípios são recolhidos pela Ecolzíria, portanto, o papel, as embalagens, o vidro, mais os oleões também, e recentemente, desde 1 de fevereiro, estamos também a fazer a recolha em baixa, portanto, o RSU, nos concelhos de Almeirim e de Cruz. Portanto, é um projeto novo, ou seja, estamos há 7 meses, sensivelmente 8 meses, a fazer este trabalho também,
na perspectiva de virmos a aumentar, a alargar a recolha do RSU também aos outros municípios que constituem a Ecolesíria. Dentro dos projetos que temos em mãos e daqueles que estão, digamos, mais próximos de concretização, é este projeto da compostagem doméstica, que nós desenvolvemos, candidatámos também com o envolvimento da Zero, e nomeadamente do Paulo Lucas. Neste momento estamos a receber os 7.500 compostores, que depois serão distribuídos pelos 6 concelhos, mediante inscrição dos municípios que estão interessados em acomodar, digamos, na sua casa, no seu quintal, no seu pátio, no seu jardim, o compostor doméstico e fazer a sua devida gestão. Portanto, é de todo o interesse divulgar, sensibilizar e dar condições aos municípios para que possam utilizar corretamente esse compostor. A perspectiva é, até ao final de novembro, começar a fazer a entrega às pessoas, através de um compromisso que depois vamos estabelecer com esses municípios, de modo a que cada um tenha um compostor, faça a sua gestão. Nós daremos algum acompanhamento técnico, o necessário, para a gestão desse mesmo compostor e, simultaneamente, a pessoa fica responsável pelo seu bom uso. Cada compostor vai estar identificado, vai estar numerado e depois, naturalmente, através do número verde, através do nosso e-mail ou através de outras formas qualquer, o município, se tiver dúvidas, se precisar de ajuda técnica, consulte a Ecolesir e nós tentaremos ajudar a que a compostagem seja feita corretamente. O que é que nós pretendemos com este projeto? Fundamentalmente, desviar de aterro uma grande quantidade de toneladas de resíduos que são os resíduos biodegradáveis, ou os biorresíduos, e que efetivamente neste momento são um peso muito grande dentro do RSU que nós recolhemos na área dos 6 concelhos que constituem a Ecolesíria. Portanto, é basicamente a perspectiva de desviar de aterro e aliviar, digamos, o nosso RSU desta carga de biorresíduos e dar-lhe outro destino que não seja simplesmente aquele que hoje acontece e, portanto, podemos passar, digamos, a uma compostagem que depois vai servir efetivamente para criar um composto, digamos, entre aspas, doméstico, que as pessoas poderão utilizar no seu jardim, nas árvores que têm no quintal, enfim, na própria horta, etc, etc. Portanto, basicamente é isto, e daí o interesse que nós temos neste workshop e todo o interesse também em ouvir, naturalmente, o Pedro Carteira, quem passa a palavra, quem agradeço estar aqui connosco na dinamização deste espaço. Está bem? Boa noite a todos. Não sei se há muita gente a assistir, mas pelo menos já temos aqui dois, mais o Nuno Foner, são três. E que depois peço ao Nuno Foner, depois se puder, então, ampliar a apresentação que vou fazer a seguir. Antes de mais, obrigado à Zero e à Ecolizíria pelo convite. Mas antes de iniciar, queria dizer uma coisa. Eu só posso ser considerado especialista na compostagem se no final desta sessão os que tiverem a ouvir começarem logo a fazer compostagem. Porque o segredo da compostagem doméstica é justamente porque ela é muito simples. Nós ouvimos a palavra muitas vezes, mas só quando começarmos a iniciarmos o processo é que vamos ver que é tão simples e ficamos a pensar porque é que não, tendo espaço, não é? Com obviamente um jardim, um quintal, uma horta, porque é que não iniciamos logo esse processo. Por isso, especialista só se houver algum feedback que a partir de hoje, com os restos alimentares do jantar, como se alguém iniciou o processo de compostagem. Vou partilhar aqui a tela, para ver se acerto. Ainda há bocado acertei. Está aqui. Bem, espero que esteja visível para todos a tela. Isto vai ser um pouco estranho porque vou estar a falar e não há feedback, por isso espero não perder o ritmo. Ora bem, o workshop está previsto mais ou menos serem cerca de 60 minutos, vamos lá ver se não me estico, também não é esse o objetivo, mas às vezes ocorrem-me coisas que podem ser interessantes para quem está a ouvir, de forma a concretizar a mensagem que quero-vos trazer para aqui. Pronto, sobre compostagem doméstica, como já falamos, organizado pela Equalizer e pela Zero. Antes de mais, digamos como prémio por esta espera toda,
devo informar que será oferecido este manual. Basta solicitar à Zero e será enviado um manual sobre compostagem doméstica. Aliás, algumas das imagens que vou utilizar durante a apresentação estão mesmo neste próprio manual. Por isso, espero bem que desfrutem. Algumas coisas não vou aprofundar, porque o manual vai servir de consulta. O grafismo é mais ou menos alegre, sem ser infantilizado, de forma que é agradável a ser utilizado por qualquer faixa etária da população. Viram ali uma imagem, pronto, já agora gostava de apresentar o quarto elemento aqui presente nesta apresentação, além da Zero, Colisíria, eu e o Foner, está aqui o quinto elemento, que é o Tabuinhas. Tabuinhas é uma marca registrada nacional, que foi criada justamente para tentar divulgar a compostagem doméstica comunitária. E Tabuinhas, o nome de Tabuinhas tem a ver porque um dos compostores mais fáceis e mais simples podem ser construídos nas nossas casas é justamente com meia dúzia de tábuas, nem que sejam tábuas já bastante usadas. É um espaço que conseguimos ali identificar no nosso jardim, onde vamos começar a colocar os restos alimentares. Bem, para dar alguma seriedade a isto, também criei aqui um programa que vou tentar seguir. E o primeiro, digamos, tema tem a ver com o problema em si. Porque é que é importante nós tratarmos os chamados biorresíduos, os restos de comida? E para isso vou-vos apresentar a caracterização dos resíduos urbanos. Depois, quais é que são as vantagens da compostagem? E já agora, o local onde acontece o próprio processo, que lhe chamamos compostores. Interessa saber e compreender, não é? Como é que evolui tudo, aquela massa de resíduos que nós vamos amontoando ao longo dos dias, como é que ocorre o processo. Então vamos falar das várias fases da compostagem e os fatores condicionantes, porque algumas coisas podem correr mal, é justamente por isso que também vos trago aqui um conteúdo que é os problemas e soluções, e considerando que isto corre tudo bem, e garanto-vos que corre sempre bem, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais de odor, um mosquito a mais, mas no final vamos ter sempre um composto. E até o desafio é mesmo este. A ideia é começarmos a compostar hoje. Não há nada, para além da vossa vontade, que impeça começarem a compostagem hoje, já com os restos alimentares do jantar. Por isso, tentei sintetizar isto em dois grandes objetivos. Este workshop, para mim, tem dois grandes objetivos e que gostava que chegasse a vocês. O primeiro deles todos, e foi aqui frisado, e já fiz o reparo, só posso considerar que tenho algum conhecimento sobre compostagem doméstica se existir alguém a dar o feedback que realmente começou desde hoje a fazer essa compostagem, nomeadamente com os resíduos do jantar. Outra questão muito importante, e isto tem a ver, uma mensagem para todos que queiram iniciar, para sentirem a importância do ato de estarem a fazer compostagem doméstica, mas também para os decisores, como os sistemas de gestão de resíduos, que está aqui a Colisíria, mas as câmaras municipais, isto está muito ao nível dos municípios e também das juntas de freguesias. Porque se compreendermos, podemos compreender que a compostagem doméstica e comunitária é uma verdadeira ferramenta de gestão de resíduos urbanos. E eu vou-vos mostrar um pouco mais à frente que isto é verdade. Ou seja, não é simplesmente para nos sentirmos, e bem, não é? Acho que esse sentimento é importante, todos nós trazemos connosco, fazer o bem ao outro, neste caso fazermos o bem para o ambiente, estarmos atentos às questões ambientais e ver onde é que podemos intervir, neste caso tratando os resíduos, os biorresíduos, mas, por outro lado, para além dessa parte mais sentimental, quase holística, em alguns casos, é uma verdadeira ferramenta de gestão de resíduos. É equiparado a termos um caminhão a recolher os resíduos. É uma ferramenta, uma autêntica ferramenta de gestão de resíduos. E às vezes descuramos isto. Agora, talvez um pouco menos, há alguma consciência quando estamos a oferecer os compostores, quando falamos nestas questões, mas há uns anos para cá, basicamente, estamos a comprar plástico, a entregar plástico sem qualquer monitorização. Quando digo plástico, estou a falar dos contentores, os compostores, que são como contentores de plástico. E não há um grande sentimento, não vamos verificar, não se percebe a importância que realmente eles poderão ter para a gestão dos resíduos. E como eu estava
tentar explicar e dizer, só vou aqui fechar aqui uma caixazinha que está aqui, a cintilar. Uh, eu estive envolvido tive o prazer e o privilégio de estar envolvido num projeto em Taboaço, pertence a um município que pertence ao sistema de gestão de resíduos Resi Norte, onde implementamos um sistema de compostagem doméstica e comunitária, ou seja, todo o território foi povoado, se permite a expressão, com contentores para depositarem os resíduos biodegradáveis. Não com o objetivo de recolher e enviar para uma estação de tratamento, mas com o objetivo de serem tratados localmente. Ou seja, no fundo são os compostores que foram colocados compostores. E conseguimos perceber, num espaço muito curto, para ter uma ideia, dezembro de 2018, ainda não estava o Conselho todo coberto com este sistema de compostagem comunitária, mas conseguiu-se logo um aumento da recolha seletiva em 83% e um desvio de aterro de menos 7% de resíduos que foram enviados para o aterro. E vocês perguntam, então, mas o compostor não é para os resíduos biodegradáveis, porque é que a recolha seletiva tem a ver com o caso? É muito simples. E vocês vão perceber a partir de hoje, quem ainda não faz compostagem, digamos, doméstica, se subtraírem os resíduos biodegradáveis do vosso caixote de lixo, vão ver as várias vantagens. Mas não só a questão da vantagem, vão ver que aqueles resíduos que lá estão, sem os restos de comida a povoarem e inundarem aquilo, são resíduos recicláveis. São as garrafas de plástico, são as garrafas de vidro, o papel e cartão, que praticamente estão prontos para saltarem para dentro do ecoponto ou para a recolha seletiva porta a porta. Por isso é que houve um aumento tão drástico da recolha seletiva, um aumento tão drástico, 83%, é uma coisa mesmo de assinalar, porque não tenho conhecimento que no espaço de menos de um ano qualquer município tenha conseguido alcançar este aumento tão drástico. Simplesmente porque as pessoas, aquilo tornou-se intuitivo. Tirando a matéria orgânica, o que sobra são os resíduos recicláveis. E agora com dados mais recentes, já de 2020, conseguimos perceber como é que esses aumentos são realmente extraordinários. No caso do vidro, atingimos situações de 3000% de aumento em relação ao mês análogo. A questão do papel, 200 e tal por cento. O plástico, que é sempre aquela questão, as embalagens, sempre aquela dificuldade de recolher, conseguimos alcançar aqui em meses análogos 200, quase 250%. Bem, isto é muito interessante. O sistema não é perfeito, atenção, estou a falar simplesmente o que foi feito e digamos, um projeto mais ou menos, digamos, sem grandes recursos, infelizmente não havia muitos recursos financeiros, conseguiu-se atingir estes níveis, mas consegue-se fazer mais. A questão é que fica a pergunta, porquê que não se aplica a compostagem doméstica e comunitária como uma verdadeira ferramenta de gestão de resíduos? Ou seja, estamos a fazer coisas pelo país isoladas, porque veio agora uns dinheiros do Fundo Ambiental ou do Proder, ou seja, o que for. Olha, onde é que vamos gastar dinheiro? Epá, agora fala-se tanto de compostagem doméstica, havia uns ambientalistas que há mais de 30 anos andam a falar nisto, e agora há cerca de 7 começou a aparecer no PERSU e por aí fora. Vamos gastar dinheiro nisso porque está previsto gastar dinheiro nisso. Pois claro, tem-se gasto dinheiro nisso, mas ficamos aqui no impasse. Porque é que não se faz as coisas de forma a realmente funcionar como ela consegue, o alcance que ela consegue dar, que é uma ferramenta de gestão de resíduos. Já agora, só para perceberem que isto não é tudo muito fácil, porque quando aumentou drasticamente a recolha seletiva das embalagens, rapidamente se entendeu que os ecopontos, como aqueles que nós conhecemos, com aquelas aberturas muito estreitas, tornou-se uma limitação para o fluxo tão grande de recicláveis. Então foi necessário instalar um chamado ecoilhas, ou seja, são contentores muito similares aos do lixo do resíduo indiferenciado, simplesmente com cores diferentes. Temos aqui o amarelo para as embalagens, o verde para o vidro e o azul para o papel e cartão, porque permite muito mais facilmente as pessoas armazenarem os resíduos em casa. A ideia não é terem que ir todos os dias a estes locais de deposição
e no caso, por exemplo, do papel, que a abertura do ecoponto normal é muito estreita. Aqui podem fazer fardos, porque o papel não cheira mal, como vocês sabem, exceto se tiver com matéria orgânica, mas aí já não está. Nós estamos a falar de compostagem doméstica comunitária. A matéria orgânica não pode estar no nosso caixote de lixo, então podemos fazer vários fardos e decidirmos o dia que vamos colocar esses fardos. Mas seria incompatível com os chamados ecopontos normais e aqui facilmente conseguimos carregar. Ali ao fundo está o nosso compostor, onde está a colega engenheira Bertilina Ferreira, que faz parte da coordenação do projeto pela Câmara Municipal de Taboaço, juntamente com o engenheiro Alcino Loureiro. Isto é um defeito que nós todos temos, que trabalham na área dos resíduos. É incontornável de vez em quando espreitarmos as coisas. Neste caso era plenamente intencional, porque estamos a tentar perceber os compostores, como é que estavam a funcionar, já estavam há algum tempo no terreno e ver como é que estavam a funcionar. Só trago-vos mais uma imagem para vos mostrar que levar as pessoas a participar nestes projetos é muito simples. E um belo dia que estava à espera do engenheiro Alcino Loureiro e a engenheira Bertolina Ferreira, pronto, estão a coordenar o projeto, estava à espera deles no parque de estacionamento da Câmara e vejo uma simpática munícipe com o seu alguidar e eu fiquei mesmo surpreso, pedi se podia tirar fotografias. Aliás, estas fotografias depois até foram utilizadas na comunicação social mais tarde. E eu alegremente conversei um pouco com a senhora e ela disse: Não, eu sempre fiz separação de resíduos. A única coisa que me estava a faltar era o que fazer com os restos alimentares. Eu mal soube da colocação deste contentor, porque eu vivo no apartamento, não tenho possibilidades de fazer compostagem. Comecei logo a utilizar o compostor comunitário e realmente melhor ter sido para a entrevista e não foi tudo espontâneo esta situação. Já agora, já que devemos tanto ao município de Taboaço, gostava de dizer que se algum dia, quando tivermos os municípios todos a fazer compostagem comunitária e se houver um concurso da melhor localização do compostor, sem dúvida que Taboaço é capaz de bater aos pontos a maior parte dos municípios. Se bem que há sítios muito bonitos em Portugal, todo Portugal é bonito, mas realmente conseguir-se aqui enquadramentos, digamos, não são todos os caixotes de lixo, ou melhor, nem todas as pessoas têm possibilidade de ter a vista que estes caixotes de lixo e ecopontos e ecoilhas e combustores têm disponíveis. Mesmo o espaço perfeitamente urbano, ali a meio da imagem do lado direito, está ali o combustor, que tive a oportunidade de testar, já estava bastante cheio, já estava em pleno funcionamento, estava mesmo com temperatura de funcionamento, certamente a produzir já composto, e estou a ver um enquadramento que é possível. Pronto, há outros mesmo de tirar a respiração, não há nada a fazer, como esta imagem, onde está aqui o compostor comunitário, aqui do lado inferior esquerdo, que serve aqui a estas casas que não têm quintal, apesar de haver muito espaço agrícola em volta. O que é certo é que se perdeu muito nestas regiões, creio que seja normal nas zonas rurais de grande parte do país, porque as pessoas vão envelhecendo, vão deixando de ter a oportunidade de trabalhar nos campos, e a compostagem, que tinha outro nome, chamavam-lhe as trequeiras, ou as tromeiras, ou já ouvi muitos nomes, que eram, digamos, feitos com as camas dos animais, com os restos da produção, era feita em pleno terreno agrícola. Essa prática foi abandonada. Felizmente são essas pessoas com alguma idade que frequentaram as sessões de esclarecimento e de formação, que deram ânimo aos mais novos para fazerem dizer assim: isto tem outro nome, mas isto era assim, tinha esta utilidade, explicavam, e realmente não tem nada que saber. Não é preciso um curso, como podem ver, não é preciso ser especialista para se fazer compostagem, seja ela agrícola ou seja aqui doméstica ou comunitária. O projeto de Taboaço chamou a atenção, nomeadamente ao nível do Ministério do Ambiente, onde acabou por ser referido neste importante documento, Biorresíduos, contas certas nos resíduos, que é um documento de referência que foi publicado agora a meio do ano, onde se espera dar um impulso, digamos assim,
à compostagem a nível e à recolha de biorresíduos a nível nacional, porque é um grande desígnio que temos aí à porta e para isso não vos quero amassar muito com estas partes mais políticas e técnicas, mas eu acho que vocês merecem, quem está a ver, merecem saber o que é que se passa na área da gestão de resíduos urbanos. E compreendendo o que se passa, percebendo a urgência de tratar os restos alimentares, talvez seja mais fácil os levar a convencer a fazer, digamos, iniciar este processo. Se olharmos para o gráfico de queijo, o gráfico de queijo com os resíduos que estão dentro do nosso caixote de lixo, vamos perceber que os biorresíduos, os restos alimentares e os resíduos, chamados resíduos verdes, os resíduos de jardim, são mais de 40%. Ou seja, se nós tratássemos só estes resíduos, já estaríamos a tratar mais de 40% dos resíduos. Se alargarmos isto à compreensão dos resíduos biodegradáveis, ou seja, todos aqueles resíduos que são passíveis de se degradarem biologicamente, não só os biorresíduos, mas o papel e cartão é um deles. O caso dos resíduos de madeira, os chamados textos sanitários, que não são mais do que as fraldas e outros elementos semelhantes, onde tem, pronto, além da nossa caquita, a caquita tem a parte celulósica, os próprios têxteis não sintéticos, os chamados finos, os finos que este queijo é conseguido através de, digamos, é uma análise que se faz técnica, que separamos todos os resíduos e vemos os pesos e os volumes, etc. E no fim sobra uma coisa para varrer, chamamos-lhes finos, e passa por um crivo de 20 milímetros. Se nós formos analisar estes 7%, o que é que lá está? Íamos descobrir que cerca de metade certamente são resíduos também biodegradáveis. São grãos de arroz, são pedacinhos de papel, partículas biológicas que se separaram dentro do caminhão do lixo. E então, certamente, mais de cerca de 60% do nosso, digamos, universo de caixote de lixo são resíduos biodegradáveis. E vocês podem perguntar, até mas porquê é que ele mete ali papel e cartão, ou madeira, ou os textos, quando já existe contentores de recolha, etc. Pois, é certo, é verdade, existe contentores de recolha para o papel e cartão, mas existe para o plástico, para o vidro, etc. Mas nós sabemos que estamos muito longe de alcançar as quantidades desejáveis para estes resíduos não aparecerem, nomeadamente no aterro sanitário. E quando estamos a colocar resíduos biodegradáveis no aterro sanitário, estamos a permitir que depois eles se degradem em condições que vão libertar gases de efeito de estufa, gases que estão a contribuir para as alterações climáticas. Para além dos odores fortes que se sentem na envolvência, também vão ser produzidos os chamados lixiviados, que são, digamos, uma espécie de esgoto com uma carga orgânica ou poluente muito elevada, que é difícil de tratamento, e estes aterros, por vezes, estão situados em zonas afastadas de outros tipos de unidades de tratamento de efluentes, então existe custos enormes, nomeadamente através da osmose inversa, para tratar uma água com uma carga orgânica muito elevada e outros poluentes, para levar ao nível, digamos, da aceitação do meio receptor, nomeadamente dos rios ou linhas de água simples. E não estou a mentir, isto são dados pronto, da Agência Portuguesa do Ambiente, que todos nós percebemos o que é que está aqui a acontecer. Cerca de 75% dos resíduos urbanos neste momento estão a ser enterrados ou incinerados. Quando, por oposição, o potencial de reciclagem dos resíduos urbanos são cerca de 80%. Ou seja, há alguma coisa errada aqui. E o errado é simples, nós temos que inverter este valor. Estes 75% ou mais têm que passar a ser reciclados e então só o restante é que deverá ser enterrado ou incinerado. E isto precisamos da ajuda de todos, aquela que está na nossa mão, quem pode fazer compostagem doméstica ou quem, quando tendo a sorte de ter compostagem comunitária, vai ser o caso brevemente dos municípios da Ecolizíria, e estão de parabéns, volto aqui a reforçar, é de coração que estou a dizer isto, tem muita importância, isto é uma ferramenta de gestão de resíduos, mas por outro lado também é importante estarem atentos às políticas. Nós estamos muito desinteressados. Se nós não estivermos atentos às políticas de gestão de resíduos, mesmo como cidadão, podem-se fazer coisas atrozes. E
há sinais no resto dos países, nomeadamente em algumas situações em municípios da Catalunha, das pessoas estar atentas digamos, às políticas de gestão de resíduos, conseguiram parar novas linhas de incineração e, por oposição, obrigaram a colocar um sistema de recolha seletiva porta a porta, onde os recicláveis são enviados para reciclar e a matéria orgânica, os biodegradáveis, são tratados convenientemente, conseguindo alcançar taxas de reciclagem neste momento que andam à volta dos 70 e tal por cento. Isto em um espaço de tempo muito curto. Há municípios que conseguem implementar isto em cerca de um ano. Aliás, como nós em Portugal temos associações de municípios que têm castelos, associações de municípios que têm igrejas monumentais, etc., a Catalunha tem uma associação de municípios que têm recolha seletiva porta a porta. Neste momento são mais de 100. Por isso tem um conhecimento muito bom. Nós não precisamos estar a inventar nada. Podemos estudar o que se passa em muitos destes locais, nomeadamente na Catalunha, na Itália, por aí fora, e olhar para a nossa realidade e adaptar e colocar no terreno sem medos. Porque estes atrasos todos que estamos aqui a fazer vai condenar o país a não cumprir as metas comunitárias. Não vos quero maçar, mas temos metas comunitárias para amanhã, praticamente. No caso dos biorresíduos, têm que começar a ser recolhidos já até 2023. Não falta praticamente nada. E temos que alcançar taxas de reciclagem para os resíduos muito elevadas. Por isso, isto é uma mensagem que vos deixo aqui individualmente, mas também para os decisores a nível dos municípios e dos sistemas. Bem, então vamos agora tirando um bocadinho de seriedade à coisa, mas ainda um bocadinho com seriedade, para darmos uma definição, a definição de compostagem. Trouxe aqui, ela aparece em alguns locais, mas este aqui, este decreto-lei parece-me muito adequado, porque também, de certa forma, a nível profissional, também tive algo a ver com isto, juntamente com o meu ex-chefe, ou colega, ou coordenador, ou o que lhe queiram chamar, o engenheiro Rui Beckmeier. Muito Portugal deve, a nível de, digamos, coisas boas que têm acontecido na área dos resíduos em Portugal, justamente porque chateamos as coisas más, porque ele tem, digamos, denunciado as coisas más, mas enfim, esta legislação está relacionada com as matérias fertilizantes, onde estão lá os adubos, etc., e outras matérias fertilizantes, lamas, por aí fora, e então identifica como definição a compostagem como sendo a degradação biológica aeróbia dos resíduos orgânicos até à sua estabilização, produzindo uma substância úmica, designada por composto, utilizável como corretivo orgânico do solo. Bem, por outras palavras, a compostagem é um processo, digamos, para tratar, é um processo natural, trata a matéria orgânica e que transforma os resíduos biodegradáveis, e quais são eles? Já vamos identificar melhor mais à frente, mas dentro das nossas casas só temos que pensar que são os restos dos alimentos de preparação digamos, das refeições, os restos de refeições, os resíduos da horta e do jardim, onde, por ação dos micro-organismos, se consegue produzir um composto que não é reativo, não deita odor, e durante esse processo tem a vantagem e dá-nos alguma tranquilidade, consegue destruir os chamados organismos patogénicos. Mesmo a temida salmonela desaparece durante o processo da compostagem pela ação natural do calor que o processo desenvolve. E as vantagens concretas da compostagem são as seguintes, nomeadamente a compostagem doméstica. A prevenção da produção de resíduos. Vocês podem perguntar, então, mas qual é a prevenção? Os resíduos acontecem. Mas na ótica de gestão de resíduos urbanos, os resíduos só são contabilizados se aparecer no circuito de recolha. Se nós estivermos a fazer compostagem doméstica, até comunitária, estamos a fazer uma ação de prevenção. Isto porquê? Porque os resíduos estão a ser tratados localmente e não vão surgir no circuito de recolha. Por consequência, são resíduos que são desviados do aterro e da incineração. Seguindo, digamos, a forma consequente das coisas, vão reduzir a contaminação da água, de solos e poluição atmosférica. Tem a particularidade
de destruir bactérias, vírus e parasitas. Então, um bom caso de estudo para ver se destrói o coronavírus, mas está garantido que sim, porque ele não é especial em relação aos outros vírus que podem aparecer na massa de resíduos. Pela ação do calor, ele facilmente se destrói também. Eh, por outro lado, isto é uma forma de reciclagem também. Ou seja, nós estamos a devolver os nutrientes ao solo. Então, se o solo, se as árvores, digamos assim, a agricultura, subtraiu os nutrientes para dar os produtos, digamos, vegetais, eh, depois estamos a devolvê-los ao solo, transformando essa matéria, esses restos vegetais, num composto. Uma coisa muito importante, se nós estivermos a pensar na compostagem doméstica comunitária, estamos a reduzir os custos de transporte e tratamento de uma forma muito significativa. Depende sempre do sucesso da adesão das pessoas, no limite serão uns custos superiores muito mais a 40%, porque estamos aqui a incluir o transporte e o tratamento. E, como já conseguimos identificar um pouco mais atrás, envolve o cidadão para o comportamento mais amigos do ambiente, nomeadamente separar os resíduos de embalagem para a reciclagem. Realmente, se tirarmos a matéria orgânica, o que sobra são os recicláveis. Eu não vos queria estar a amassar muito mais sobre as vantagens da compostagem e entrar um pouco mais no processo, para não ficar muito demorado para vocês, mas ainda estou dentro do tempo e queria destacar 3 ou 4 vantagens um pouco mais em pormenor. No caso do cidadão, aquelas coisas egoístas úteis que nós sentimos logo cómodas, vai-nos permitir a redução de idas ao contentor do lixo comum. Porque é a matéria orgânica que deita odores. Se nós estivermos a tratar matéria orgânica no nosso jardim, o resto, as embalagens, o vidro, o papel a cartão não deita odores. Nós vamos escolher quando queremos ir. Não é o lixo que manda em nós, porque se tiver tudo à mistura, lá os restos de comida, é o lixo que vai mandar em nós, ele vai cheirar mal e vai nos obrigar ao contentor. Neste caso, não. Neste caso, vamos decidir nós a fazer a gestão da ida ao contentor. Vamos ter um composto também útil para a horta. Na questão das câmaras municipais, vão ver de uma forma muito significativa a diminuição dos custos com a recolha de resíduos e outros custos relacionados. Eu vou passar mais rápido, só destacar a nível do país, sem dúvida que a compostagem doméstica comunitária pode contribuir de uma forma direta e indireta, não só para a questão dos biorresíduos, mas também as metas em relação à reciclagem de embalagens. É muito importante realmente, e acho que neste momento, pelos documentos que têm sido produzidos pelo governo, já foi perfeitamente identificado que é o caminho a seguir será esse. Tenho algum receio só, e acho que não é um receio isolado, é um receio partilhado por outras pessoas, é a questão da imposição da recolha seletiva de biorresíduos não ser muito adequada, ou poderá ser, em algumas situações, desaconselhada e acabar por ser imposta. Porque uma coisa é que nós estarmos a tratar os biorresíduos por proximidade, seja por compostagem doméstica comunitária ou compostagem de baixo custo, a nível do município, infraestruturas pequenas, de baixa capacidade, mas que dão resposta localmente ao tratamento dos biorresíduos. Outra coisa é estarmos por imposição, com desculpa das metas comunitárias que estão aí de fazerem, não é? Recolhermos biorresíduos e fizermos muitos quilómetros para uma unidade centralizada de tratamento de biorresíduos. Isto é preciso estarmos muito atentos, não sou eu a falar, simplesmente muitas vozes têm levantado em relação a esta questão, nomeadamente até a própria ERSAR, a Entidade Reguladora de Água e Resíduos, que há uns tempos atrás conseguiu travar uma decisão que ia ser muito prejudicial para Portugal e para todos nós, temos nós que nos pagar isso tudo, e a refletir-se em muito na taxa que nós pagamos todos os meses, digamos, no final, com a fatura da água, a taxa de resíduos. Ora bem, então vamos lá então falar da compostagem doméstica, caseira ou familiar. Basicamente é um processo que é desenvolvido pelo cidadão. Basta ter um pequeno espaço, um quintal, um logrador, um jardim. Conheço uma pessoa até que na varanda do 8º andar faz compostagem
caseira, mas isto estava para outras discussões. Mas se depois tiverem a oportunidade, um dia passo-vos essa informação. Normalmente o processo é desenvolvido num recipiente que podemos chamar, ou lhe chamamos habitualmente, por combustor. E, na verdade, é um processo tão simples que deve ser utilizado por todas as famílias na reciclagem dos seus resíduos biodegradáveis. É incontornável e, como eu vos disse, um objetivo desta apresentação é vocês, a partir de hoje, começarem a fazer compostagem doméstica. E vocês podem perguntar: então, mas nem tem contentor, nem nada. Não interessa. Acreditem em mim, só depende da vossa vontade, não pegarem nos restos alimentares da vossa refeição do jantar, e eu vou-vos tentar deixar ir jantar a horas decentes, começarem a fazer compostagem doméstica. E o que é que vocês podem utilizar para a compostagem doméstica? Realmente, todos os resíduos orgânicos são produzidos no universo da vossa casa. Quando eu digo todos, com alguma salvaguarda, eu não tenho este cuidado, um tal e o amarelo, não tenho o cuidado de os subtrair ao combustor, também os coloco lá, em consciência, e a seguir tento a corrigir sempre algum problema que pode sair pelo facto de estar a colocar alguns restos de espinhas ou carne, alguma quantidade de restos cozinhados, é mau sinal, sinal que cozinhei em excesso. Nós temos que evitar esta mania de cozinhar em excesso, depois há sobras, apesar de eu ter alguma ajuda, e já vou-vos mostrar qual é a ajuda para comer sobras, mas o que é certo é que é um exagero. O que é que normalmente o cidadão faz? Produz, digamos, refeições em excesso e depois tem esse destino. Eu não tenho cuidado, este cuidado em amarelo eu não tenho, mas também estou sempre atento ao combustor. Mas se não quisermos grandes preocupações, é só evitar a parte que está aqui em amarela e que vai estar no vosso manual que vai ser entregue, e o resto, tudo o que é restos de preparação de alimentos, as sobras do jardim, se tiverem galinhas e coelhos, o estrumo da galinha e coelho, etc., pode ir para o combustor. Com algumas regras, que vamos observar daqui a bocadinho, mas pode ir. Claro, está aqui, e é curioso, está aqui, e acho que é tão intuitivo que não era necessário estar, resíduos perigosos e resíduos que não são biodegradáveis, mas o que é certo é que, por vezes, quando vamos a visitar um compostor comunitário, vemos lá um saco de plástico, quero acreditar que aquilo lá por mero azar, mas eu já lá vi um frasco um frasco de vidro, já vi um pacote de leite, ou seja, por vezes as pessoas não têm cuidado ou confundem, talvez até, e pode ser falha de comunicação, aquilo como um contentor normal do lixo. Não é. Pronto. Mas não devemos colocar, acho que é preciso, acho que está mais do que claro, tudo o que é resíduos perigosos ou sintéticos. Então, nós precisamos mesmo do combustor. Então, se o Pedro disse que a partir deste preciso momento vou começar a fazer compostagem, logo a seguir, com os restos digamos, do meu jantar, e é necessário um combustor, aqui o nosso Tabuinhas também está a olhar para mim assim, já estás a enganar a malta. Não, realmente não é necessário combustor. Não é necessário fazer este processo através do combustor. Vocês veem a natureza utilizar um combustor para fazer o processo da compostagem? É uma inevitabilidade. Quando caem as folhas, quando morre algum animal, seja o que for, os excrementos dos animais, automaticamente começa-se a decompor. A natureza faz isso. E nós só temos que imitar a natureza. Claro que mais tarde podemos achar, epá, é mais estético, temos aqui um contentor, podemos fazer isto em madeira, ou então gastar dinheiro e comprarmos um monte de plástico e termos um combustor comercial. Mas não, não é necessário. Nós podemos escolher um canto do nosso jardim, do nosso quintal ou da nossa horta, e espanta-me quem tem horta não faça compostagem. Isso é que é um caso que dá que pensar, mas pronto. E começamos a amontoar os resíduos, tentando seguir algumas regras muito simples, que já vos vou dizer a seguir, e o processo vai ser concluído sempre com sucesso. Não há volta a dar, é o que eu vos estou a dizer. Pode demorar mais ou menos, um pouco mais de odor ou menos de odor. O processo vai conseguir, vai chegar ao fim. O processo de transformação dos resíduos biodegradáveis, os biorresíduos, num composto, é um processo que vai chegar sempre a ser concluído. Mas pronto, por razões estéticas,
Eu próprio também já os mostro o meu, mas estou-me a rir, comecei já a rir porque razões estéticas não tenho nenhumas, não está lá muito bonito, mas pronto, é um compostor. Nós podemos simplesmente, quem tem possibilidade de ter acesso a umas paletes velhas, é só atá-las pelas pontas, 4 paletes, e temos ali o nosso compostor construído. Caso contrário, por isso vem aqui o nome até tabuinhas, podemos fazer um compostor de madeira, simplesmente com algumas tábuas de madeira, podem ser usadas preferencialmente, não vale a pena estar a gastar dinheiro em tábuas novas, no caso de termos acesso a esse material, e podemos fazer pregando as tábuas entre si e temos um compostor. Há outro que eu gosto muito, que é um compostor mesmo muito para os preguiçosos, é pegar uma rede e fazer um círculo e temos ali um compostor prontamente montado. Vê-se muito este em alguns países, na Suíça e por aí fora, é muito comum. Aliás, há até marcas que vendem em aço já preparado com um sistema de encaixe para fazer o compostor. Um, mas qualquer coisa serve para fazer o compostor. Aqui, neste caso, um compostor de lata, não é mais do que uma daquelas latas, aqueles bidões, nós chamamos de bidões, não é? Em que algum artista lhe fez uns buracos e fez um buraquinho por baixo. Também temos o compostor comercial, que há à venda em muitos locais, às vezes por razões puramente estéticas, realmente são agradáveis à vista, e se estiver numa zona mais estilizada, numa zona mais urbana, se calhar quer um destes, mas não é necessário estarem a gastar dinheiro em plástico para terem um processo de compostagem doméstica a funcionar em casa. Este é o meu compostor. Como veem, é feito de restos. Está ali uma paleta, um pedaço de pedaços de madeira, etc. Se vocês verem ali no fundo, está um monte de resíduos chamados resíduos castanhos. São resíduos que deixei a secar, que são folhas de árvores, ramos, etc. Já vou explicar a importância deste material. É mesmo muito importante a existência dos chamados resíduos castanhos. Nós, em casa, praticamente dentro da nossa casa, só produzimos os chamados resíduos verdes. Ou seja, resíduos úmidos. Estamos a falar das cascas, das batatas, da maçã, os próprios restos alimentares, o saquinho do chá, os borras do café. Ou seja, praticamente é tudo os resíduos verdes. As borras do café não é bom exemplo, porque serve como resíduo castanho. Mas, e temos aqui alguma dificuldade, são resíduos com muita água, e muito, digamos, azoto. Nós precisamos aqui compensar com resíduos ricos em carbono e secos. Então, este material é muito interessante. Já agora, só para mostrar, tenho ali um contentor que aproveita a água da chuva, está ligado ali ao telhado, tentar aproveitar alguma água, porque a natureza é tão generosa e nós desperdiçamos o que a natureza nos dá todos os dias. Voltando aqui ao nosso compostor preguiçoso, aquele que vocês vão fazer já hoje mesmo, vão iniciar. Esta preocupação não é para hoje, como é óbvio, e é preciso muita quantidade de resíduos para terem esta preocupação, mas no caso de terem uma horta grande ou terem muitos animais e produzirem muito matéria orgânica, tenham atenção para não deixar que a pilha suba a mais de 1,20 m. Isto porque a própria ação, o peso dos resíduos, vai fazer uma coisa muito nefasta, vamos ver à frente qual é a implicação que isso tem, que é colmatar os resíduos, impedindo que o ar circule entre eles. E o ar é mesmo muito interessante, é mesmo muito importante neste processo, para evitar os tais odores que falei ainda há pouco, quando a coisa corre menos bem. Basicamente, como eu vos tinha dito, é uma inevitabilidade da natureza. Isto vai acontecer, o processo vai acontecer. Os principais, digamos, intervenientes do processo são os próprios resíduos biodegradáveis, e o que entra é oxigênio e água, porque, como eu vos disse, é um processo biológico, biológico e aeróbio. Temos seres vivos como nós, respiram oxigênio, a trabalhar ali, a degradar aquela matéria orgânica. Então vai precisar, tal e qual como nós, matéria orgânica de oxigênio e de água. E vai libertar, tal e qual como nós também, dióxido de carbono, calor e água. É um processo biológico, é como se fosse um ser vivo que estivesse ali, mas simplesmente, em vez de ser único, são milhões de micro-organismos que estão ali a trabalhar
de uma forma muito, muito intensa, para transformar os biorresíduos num composto. Reforçando outra vez a ideia, eu não fico descansado sem alguém me mandar um e-mail a dizer que começou a fazer compostagem hoje. Como vos digo, o mais importante é começar a fazer, porque a experiência virá a seguir. E os poucos problemas que podem surgir durante este processo, eu chamo de problemas porque o compostor vai estar perto da nossa casa, senão não seria um problema. São tão fáceis de resolver ou fáceis de minimizar que nem precisam de acontecer, que não há desculpa alguma para começarmos a fazer o processo de compostagem. E a, e a prova disto, trago-vos aqui mais uma vez uma fotografia que tirei em Taboaço, está ali o presidente da Junta de Freguesia de Taboaço, ali do lado direito, quando andava a entregar manuais de compostagem porta a porta na Vila de Taboaço, parei-me com uma senhora muito simpática que sorriu e disse: eu já faço isso há muitos anos. E é verdade, ela explicou-me que quando vivia numa quinta, todo o material, digamos, do estrume, dos animais, etc., amontoava e fazia isso. E agora, pronto, a idade é maior e teve que ir viver para, digamos, para a cidade, tem uma pequena casa que, por sorte, tem um pequeno quintal. E desde sempre começou logo a fazer com os seus restos da cozinha e do próprio quintal um compostor. E como podem ver, este compostor dá jus ao nome de tabuinhas, apesar dela não conhecer o tabuinhas à altura, em que a pessoa vai fazendo crescer, se me permite a expressão, o compostor à medida que vai depositando os resíduos. E é com restos mais elementares. Encontrei ali uma pedra, tem um pedaço de arame, tem um pedaço de madeira, uma placa, uma chapa metálica, e vai construindo ali aos poucos, apoiado de uma forma natural, aqui em alguns sítios com o tronco de uma videira, outros com os ferros, e a pilha vai crescendo. Ela há pouco tempo tinha espalhado a pilha antiga, neste momento iniciou outra. E como podem ver, e eu verifiquei localmente, não havia um único inseto ali a circular. Claro que ela tem o cuidado, dado o conhecimento adquirido, fazer uma camada de castanhos, camada de verdes e depois uma camada de castanhos. Aqui o que estamos a ver é o compostor à espera que venha uma camada de folhas secas ou palha, ou seja o que for, uns castanhos, para evitar que no outro dia estejam lá muitos mosquitos. Mas também existirem não é o fim do mundo. Então, quando nós estamos a pensar os bichinhos ali a trabalhar, ali, todos de uma forma muito, muito severa sobre os resíduos biodegradáveis, mas no fundo o que se passa ali são processos biológicos e fisicoquímicos. Então, traduzir isto num gráfico. Ora bem, este é um gráfico que é utilizado subejamente em várias publicações, onde explica as três principais fases da compostagem. É chamada fase mesófila, fase termófila e a maturação. São três simples fases. Fase mesófila não é mais do que quando nós depositamos os resíduos biodegradáveis. E eles começam a sofrer a ação, o ataque por fungos e depois, posteriormente, ou quase em século, depende do tipo de matéria que lá colocarmos, pelas bactérias que vão degradar aquele material. Quando o material começa a ser composto, digamos assim, a energia começa a ficar disponível mais facilmente. Então as bactérias conseguem trabalhar de uma forma muito mais eficiente e começam-se a multiplicar de uma forma muito rápida. E como isto é um processo biológico, como eu vos disse, nós próprios libertamos calor. Se eu aqui sentado não estou a libertar muito calor, mas se eu for a fazer uma corrida que também não é muito o meu feitio, mas devia, garantidamente até por termos médicos, já me foi garantido pela minha médica, agora na semana passada, mas pronto. Certamente muitos de nós estamos a passar por um processo mais sedentário, temos que contrariar isso, decididamente, mas pronto, como eu estava a dizer, se formos a fazer uma corrida, ao final da corrida nós vamos estar com uma temperatura muito mais elevada. Aqui é a mesma coisa. As bactérias estão a consumir, estão a fazer como se estivessem a fazer um exercício muito rápido, que é, neste caso estão-se a reproduzir, e que desta forma libertam o calor. Então são valores que por vezes chegam a atingir perto dos 80 graus centígrados. Isto é verídico, não estou a inventar nada, é uma questão de procurarem qualquer documento à toa no Google e colocarem temperatura, compostagem e vão ver temperaturas que podem chegar.
E já lá vou falar da temperatura, que nós também não queremos esse exagero. Nós queremos coisas volta dos 60 graus. Depois dos materiais, isto partindo do processo, que o processo está a correr muito bem, não há paragens por outras razões, é o processo completo, então começa a entrar novamente numa fase mesófila, ou seja, em que a temperatura desce, em que há menos temperatura. Isto porquê? Porque a atividade digamos, dos micro-organismos começa a diminuir porque já não há alimento. Começa a haver mineralização, digamos assim, dos materiais. E então a temperatura começa a diminuir. Depois entramos na fase da maturação, que não é mais uma estabilização digamos, do composto. Se não tivermos cuidado, também não há problema nisso, pode haver uma invasão dos chamados animais do solo, muitas vezes são as nossas amigas minhocas. Aliás, quando falamos em compostagem, quase toda a gente diz: é por minhocas. Não. Nós não precisamos das minhocas para nada para fazer compostagem. Isso é chamada vermicompostagem. Mas se elas lá aparecerem, é ótimo, é espetacular. Agora, garantidamente, a compostagem não é feita por minhocas porque elas não suportam a temperatura a que o processo ocorre. Elas só conseguem entrar na fase mesófila e na fase da maturação. Não conseguem entrar antes porque elas não suportam aquela temperatura. Por isso, a compostagem não é feita com minhocas. A compostagem é feita com coisas que não vimos, são micro-organismos. E cá estão eles. E agora é quê? Quem estava ainda. Aquelas pessoas, aquelas poucas que eu convenci a começar a fazer compostagem hoje à noite, depois do jantar, disse assim: não é pensar, o gajo é doido, eu não quero isso lá em casa. Mas garanto-vos, estes bichos todos vivem no vosso quintal. Quem tem quintal, todos estes bichos que aqui estão, vivem no vosso quintal. E quando tivermos o combustor, eles vão estar lá. E vão estar lá a servir o trabalho de tratar os biorresíduos, tal e qual como fazem o serviço todos os dias de mastigar, no caso os caracóis, lesmas e por aí fora, de degradar a matéria orgânica que cai das folhas do vosso jardim, a relva, seja o que for. Estes bichinhos são todos lá. O processo começa todo ali do lado do canto inferior esquerdo, com a deposição da matéria orgânica. Rapidamente há ali invasões digamos, de bactérias, principalmente fungos, que começam a degradar aquilo, e o processo começa a evoluir nas várias cadeias, digamos assim, os predadores, digamos, que existem. Porque há aqui alguns, no fim, que vão comer outros, nomeadamente as centopeias e as formigas, vão atacar aqui alguns micro-organismos que até têm uma ação interessante no próprio processo. Isto é um processo contínuo. Ninguém não precisam ter um pesadelo hoje à noite que estes bichos vão nos invadir casa adentro que saíram ali do jardim. Não, o processo é ali que acontece. Só dar uma imagem gráfica do processo, com o gráfico das temperaturas. Ora bem, ali do lado esquerdo temos a matéria que acabamos de depositar, na fase mesófila. No início temos no meio temos a fase termófila, em que já começam os resíduos a perderem, não conseguimos identificar, deixamos de identificar os resíduos. A casca de banana já não é uma casca de banana, já é uma massa que ali está, e o processo vai sendo umidificado e vai arrefecendo, e temos ali o processo. Atenção, isto é um processo, considerando o processo completo de compostagem. Considerando que depositamos uma massa significativa no compostor de uma só vez, e o processo faz estas três fases. Se for um daqueles compostores que nós estamos a alimentar todos os dias por cima e ao final de uns meses vamos começar então todos os dias, ou de X tempo, tirar composto já feito por baixo, este processo é ad contínuo. E é preciso observar um bocadinho, ter atenção. O composto que tiramos por baixo convém estar a maturar algumas semanas, estabilizar algumas semanas, porque pode vir com alguma contaminação de micro-organismos ou coisas não estáveis da migração de estarmos a alimentar todos os dias com matéria orgânica por cima. Nada de especial, é normal. Nós não utilizamos o composto todos os dias de qualquer forma, então vamos armazená-lo durante umas semanas antes de utilizar. Estou a dizer isto no caso de utilizarem numa, digamos, produção, por exemplo, de alfaces, em que a matéria está em contato digamos, com o produto agrícola que está em crescimento. Agora, se for para depositar numa árvore, seja o que for, não é necessário estar a fazer esse processo de espera. Só vos estou a dar uma imagem mais colorida da nossa cadeia alimentar, da pilha de compostagem, mas como eu vos disse e repito,
Estes micro-organismos são os mesmos que existem habitualmente na vossa horta e no vosso quintal. E no final do processo, considerando novamente que o processo, enchemos o combustor, paramos de alimentar o combustor, ele, ao fim de uns meses, vai ter uma redução de volume drástica. Isto porquê? Porque se libertou o CO2, libertou-se a umidade, os resíduos acabaram por acamar porque foram transformados em partículas, não é? E o peso também, como se perdeu massa através do calor e da umidade, o peso também reduziu em 50%, ou seja, 70% de volume, 50% de peso. Mas não é necessariamente este o processo que nós temos em casa, ou os combustores comerciais indicam. Normalmente nós estamos sempre a alimentar e depois, quando é a altura, começamos a tirar o composto por baixo. Eu asseguro-vos, eu nunca enchi o meu combustor. Somos quase, neste momento, somos 3 pessoas em casa e tenho um pedaço de jardim e horta. Por vezes digo assim, foi desta, enchi. Outro dia o volume baixou, porque os micro-organismos estão a trabalhar nesse sentido. De um dia para o outro vê-se o baixamento do volume e ao fim de uns dias mais ainda. E eu vou continuando a alimentar. Quando chega à altura de aplicar na horta, retira a parte de cima, que não está combustado, e que serve de cama para o novo combustor, e a parte baixa, a parte do final, é o composto. Pronto. Mas isto depois vocês vão, com a prática, vão, e com a intenção, se o objetivo é produzir composto ou é tratar os resíduos biodegradáveis e a consequência é ter um composto, vão escolher o melhor método para fazer as coisas. Ora bem, então, os fatores condicionantes para que ocorra com sucesso e sem grandes percalços o processo da compostagem. Bem, temos de ter umidade, temos de ter os micro-organismos, para isso basta ter a matéria orgânica, que é o nosso problema, os biorresíduos, e a umidade que acabei de falar, e oxigênio. E uma boa mistura destes resíduos. É mesmo muito importante ter uma boa mistura destes resíduos. Pronto, resumindo, arejamento, umidade e temperatura. Está aqui uma imagem da minha bancada de casa, onde tenho ali os restos de comida. Como podem ver, está ali uns guardanapos. Os guardanapos devem ir para a compostagem doméstica, sem dúvida. Aliás, fazem parte de carbono. Está ali já agora, chama a atenção, já que falei da importância da reciclagem de embalagens e por aí fora, a questão dos óleos alimentares. Esta garrafinha, por acaso, não devia estar ali para a fotografia, mas distraí-me e não me lembrei de tirar. É a garrafinha onde eu vou depositando alguns óleos de fritura para depois colocar no devido contentor da Câmara Municipal, neste caso Castelo Branco. Fica-me mal não dizer onde estou, moro em Castelo Branco, onde vai ser utilizado, vai ser recolhido e vai ser utilizado para a produção de biodiesel. Pronto, aqui na parte de baixo tenho aqui os resíduos, mas como podem ver, prontos para ir para o combustor, mas praticamente é só resíduos verdes. Está ali uma casquinha ou outra de pistache, que é um resíduo chamado castanho, não é? Mas praticamente são resíduos verdes. Isto é um drama que acontece na maior parte das habitações, nomeadamente quem mora em prédios e vai utilizar um compostor comunitário. No caso de quem mora digamos, num quintal, é só ter a preocupação de aproveitar as folhas e os restos de relva de corte, ramos, etc., e deixá-los secar, para fazer exatamente camadas. Nós, como seres humanos, temos de ter uma alimentação equilibrada. E ainda há bocado disse que o compostor é um ser vivo, também tem que ter uma alimentação equilibrada. A alimentação equilibrada do compostor são os resíduos verdes, chamados os restos de, digamos, de preparação de alimentos, as cascas de fruta, o saquinho do café, etc. Mas também precisa dos chamados resíduos castanhos. E os resíduos castanhos vamos consegui-los obter tudo o que é folhas, palha, ramos, papel. Estou a dizer papel que não seja adequado para a reciclagem, porque foi o papel que limpamos o serviço de guardanapo, ou uma caixa de pizza que não está muito suja, que seria rejeitada na unidade de triagem, depois de viajar pelo ecoponto, pode ficar em casa e rasgarmos aos pedaços e colocar
e fazer a vez de uma das folhas da árvore como resíduo castanho. Ou seja, o segredo principal é fazermos camada. A primeira camada deve ser de castanhos, quando iniciamos o processo. A segunda camada são os restos de alimentares e a camada seguinte são os chamados resíduos castanhos. E este processo é uma alimentação equilibrada do compostor. Com isto, os nossos micro-organismos vão ficar muito felizes e vão trabalhar muito rapidamente para manter os fatores que vamos falar à frente de compostagem dentro dos parâmetros adequados. Ora bem, a questão da água. Nós podemos pensar, ok, mas qual é que é a água adequada? A quantidade de água adequada? Pronto. Normalmente, os resíduos verdes vão dar a água o suficiente para o processo. Certamente no verão isso já não acontece e temos de estar com atenção à evolução do processo da compostagem e adicionar água. O teor de umidade deve situar-se entre os 40% e 65%, digamos assim. Pronto, a água é vida, tal como nós precisamos de água, os micro-organismos só funcionam como nós queremos ali dentro do combustor se tiverem água disponível, em umidade, em forma de umidade. E vocês podem perguntar, então como é que eu sei? Pá, convido-vos a gastar aqui uns trocos e compram aqui um aparelho que mede a umidade. Estou a brincar. Eu só vos trouxe aqui esta imagem, tenho estes dois equipamentos, mas só por uma questão de as ações de formação mostrar e fazer monitorização dos compostores que por às vezes que acompanhei em Taboaço, pronto, e que às vezes tenho a oportunidade de acompanhar, em que aquele equipamento de branco consegue medir, além da temperatura, também consegue medir, digamos, o teor de umidade. Aqui está uma imagem mais próxima e aqui diz um valor disparatado que é 80% do teor de umidade. Não quer dizer que temos que corrigir alguma coisa. Não temos que corrigir nada. Temos só que observar. Porque este valor pode às vezes desencadear algum problema. Mas há aqui outro indicador que é a temperatura. Na altura estava mais de 10 graus no interior da pilha do que no exterior. Isto quer dizer que o processo estava a começar realmente a funcionar. Certamente que a camada seguinte serão resíduos castanhos, como estão a ver aqui. Há aqui uma grande, certamente não vi o que estava por baixo, mas devia ser uma camada ainda significativa de resíduos verdes. No momento que temos resíduos castanhos, vamos equilibrar a umidade e ao fim dos dias o processo, a forma natural de evoluir o processo, a umidade vai ser chamada no processo biológico da duplicação dos seres vivos. Por isso não quer dizer que significa alguma coisa. Significaria se realmente tivéssemos a viver algum problema com o combustor, algum odor forte, outra situação, e isto serviria de indicação realmente que precisamos de baixar o teor de umidade dentro da pilha, e já vamos ver na fase final desta formação como é que podemos resolver isto. Mas não precisamos deste equipamento. Há um teste muito simples, que é afastar os resíduos, e no centro da pilha de compostagem enchermos a mão, pode ser com luvas, se nos meter algum incómodo, se abrirmos a mão de seguida, se a mão ficar seca e os resíduos caírem, é sinal que a pilha está muito seca, precisa ser alimentada. Atenção que este teste é para ser feito mais ou menos ao centro da pilha de compostagem, que é onde está a ocorrer o processo. Porque aí em cima é uma falsa questão, porque podem estar a agarrar só resíduos verdes, não é? Ou só resíduos castanhos. Tem que ser no local onde está a ocorrer o processo. Se por oposição, se escorrer a água com fartura entre os vossos dedos, certamente sendo este teste realizado no centro da pilha de compostagem, quer dizer que existe umidade a mais. Se por acaso ficar só as mãos molhadas, que é mais ou menos o que estamos aqui a ver, não tem que se preocupar, o processo, em termos de teor de umidade, está a funcionar bem. Outro fator muito importante é a temperatura. Mais uma vez chamo a atenção que estou a considerar temperaturas dentro da massa, digamos, de resíduos, onde o processo está a ocorrer. Não estou a falar no sítio onde está na fase mesófila, seja na parte inicial da pilha de compostagem, na fase final onde está o composto. Estamos a falar no centro, mais ou menos, do compostor.
O ideal é situar-se à volta dos 55 graus. Claro que não vamos estar a controlar isto ao grau. O que é importante é que, se a pilha de compostagem subir muito, se o valor subir muito, uh, além de matar os micro-organismos patogénicos, também vai prejudicar muito, ou quase toda, se mantiver durante muito tempo esta temperatura tão elevada, vai matar os bichos que estão a trabalhar para nós, estão a degradar os biorresíduos. E o processo pode mesmo parar. Por isso é necessário estar com alguma atenção, de vez em quando tirarmos a temperatura, a febre, digamos assim, ao nosso compostor doméstico, porque senão pode a coisa correr mal. Mas como vos disse, a temperatura é mesmo muito importante, porque a temperatura vai matar os nossos patogénicos. Aqueles micro-organismos podem causar doenças que existem em todo o lado, não é só na pilha de compostagem, atenção, por alguma razão temos que lavar os alimentos frescos que compramos, não é? E, já ainda há bocado mostrei-vos esta imagem, vocês não necessitam deste termómetro. Este termómetro tem, digamos, uma haste para conseguirmos medir a temperatura até ao centro da pilha de compostagem. Também podemos usar um método expedito, tal e qual como o método expedito que vos mostrei, para medir ou para ter uma sensação do teor de umidade. Também há aqui um método expedito em relação para medirmos a temperatura. E que é muito simples. Isto é uma barra de ferro. Simplesmente tem que arranjar um arame muito grosso ou uma barra de ferro, ou alguma coisa que consiga reter o calor. Espetamos a barra de ferro até ao centro da pilha de compostagem, deixamos lá estar uns largos minutos. Se quiserem, para não haver dúvidas, deixem estar meia hora, espetem aquilo, esqueçam-se daquilo, e depois chegam lá, retiram e rapidamente com a outra mão vão apalpar a ponta, digamos, que esteve em contato com o centro da pilha. Se ela não sentir a temperatura, bem, o processo devia estar a funcionar, estamos a falar no centro da pilha, então temos que ver o que é que se passa. Se tivermos uma temperatura que é difícil quase de manter a mão, quer dizer que está numa temperatura boa. Isto porque é fácil de comparar. Se tomarmos um banho de água quente, que anda à volta dos 40 graus, começa a ser insuportável a mão estar à volta dos 40 graus. A mão, quer dizer, o nosso corpo está sujeito a um duche, a partir de pessoas que tomam um duche, não tomam um banho de imersão, que já é ecologicamente errado, não é? Mas não conseguem suportar. Digamos, a relação é parecida. Por sinal, se tocarem na ponta digamos, da barra de ferro e literalmente se queimarem, sem ter uma sensação de queima, o processo está com uma temperatura muito elevada e é necessário corrigir. Já vou falar digamos, como é que podemos corrigir estes problemas, mas já que estamos com a barra de ferro na mão, vamos dar um enxerto de porrada. Não, estou a brincar. Um enxerto de porrada à pilha de compostagem, de forma alguma. Podemos aproveitar para arejar a pilha, ou seja, espetando. Se vocês estivessem a olhar para mim, eu estava a fazer um gesto aqui com a mão a tentar exemplificar. Espetamos a barra de ferro e fazemos movimentos circulares aleatórios para o ar entrar para o centro da pilha. É uma forma de ajudar, porque um fator condicionante aqui pode ser eliminado. O arejamento pode ajudar a que o processo corrija. Ora bem, como prometido, os problemas, podem surgir alguns problemas. Faz aqui umas imagens de seres muito agradáveis. Espero bem que não desistem com esta. Mas eu sou nunca esconder, eu sou daqueles que eu acho que nós temos que conhecer o bom e o mal para fazer decisões. Com a questão que se só soubermos o bom, não quer dizer que não nos aconteça o mal. Por isso, devemos conhecer as duas coisas. Isto não tem nada mal algum. Isto são, digamos, invasões de animais que não devem participar no processo. Chamamos-lhe pragas. Por exemplo, as moscas ou mosquitos, por acaso até ajuda o processo, mas não é aqui que nós queremos. Eles vão ajudar a degradar a levadura digamos, da fruta. Atenção, que estas moscas que eu estou a falar, estes mosquitos, não é chamada mesmo aquela mosca que destrói a fruta. Essa é outra, essa põe ovos. Esta é mosca, chamada uma mosca da fruta, ou a mosca do vinagre, são drosófilas, desculpa, sou disléxico e algumas palavras tenho dificuldade em pronunciar,
que são atraídos por levaduras, ou seja, a levadura não é mais do que uma fruta a apodrecer e eles aparecem. E isto é muito fácil de resolver. É aquela pilha de material que nós temos, digamos, de folhas, cobrir, matéria castanha, ou então, no limite, uma camada de composto maturado que já tínhamos feito, entretanto. Mas não é não é uma daquelas coisas que incomoda. A mosca varejeira já incomoda um pouco mais, nós estarmos a ver um grande enxame deste tipo de moscas, e elas são atraídas porque eventualmente colocamos lá restos de carne, ossos, peixes, laticínios, gorduras, elas são atraídas por esse tipo de material. Claro que para resolver isto devemos evitar, como eu vos disse, eu não tenho muito essa preocupação, e porque também tenho muita solução para este tipo de resíduos, também não fico chateado de lá cair alguma coisa, porque eu tento controlar ao máximo quando isso acontece. E há uma solução, se vocês tiverem mesmo, se acharem que é correto colocarem lá aqueles resíduos, é colocá-los digamos, no centro da pilha de compostagem, onde a atividade está ali ao máximo, além de evitar eventuais cheiros, vai favorecer que se degradem rapidamente. Claro que qualquer manual de compostagem doméstica diz para não colocar estes resíduos. O próprio manual que vocês vão receber, já recebi algumas críticas, mas não vou tirar, diz que é só para evitar. Podia pôr no vermelho. Ah, não vou colocar no vermelho, até porque existem soluções noutros países ou municípios noutros países que não fazem distinção e fazem compostagem comunitária na via pública, onde as pessoas metem todos os restos alimentares, incluindo os restos cozinhados e os restos de carne, etc. Claro que têm para isso uma equipa de mestres compostores, uma equipa que sabe trabalhar com a compostagem e que vai corrigindo algum problema, nomeadamente cobrindo os resíduos, e se isso não for suficiente, enterrando os resíduos que não interessam um pouco mais no fundo da pilha. Outra situação também aqui, que é mais o problema no caso dos compostores comunitários, que não queremos que eles andem em volta daqueles compostores, que são os cães e gatos que podem ser atraídos pelos restos de carne e osso. Pronto. O caso das formigas, denuncia que a pilha está demasiado seca, ou seja, elas conseguem ir lá buscar, roubar alimento à pilha e por vezes regar a pilha é o suficiente para não é, a ideia não é matar as pobres, afogadas as pobres formigas, a ideia é mesmo reativar a pilha e já não ser interessante as formigas fazerem visita ao compostor. Nós estamos quase a chegar ao fim. Não vos vou estar a explicar estes problemas todos, está no vosso manual, peço desculpa, vocês vão receber a explicação, este mesmo quadro, mas pelo menos vou falar daquele que deve ser a preocupação maior que todos nós temos, é o cheiro a podre. Ou seja, nós não queremos o cheiro a podre perto da nossa casa. E se tivermos vizinhos ao lado, eles vão nos chamar a atenção, e bem, não é aquele o processo, o compostor doméstico não é para cheirar podre. O compostor pode ter odores, mas não desagradáveis, é natural, está a haver ali vapor de água, existe ali levaduras, existe ali, são odores que muitas vezes faz lembrar a fruta e no final do processo é a terra que faz lembrar. Agora, cheira podre não pode. E isso acontece porquê? Porque não tem oxigênio suficiente. Ou seja, eu já vos disse que a compostagem é como nós precisamos de oxigênio. Aqueles micro-organismos que lá estão precisam de oxigênio. Se tirarmos o oxigênio, vão existir outros micro-organismos. Lembram-se também ao início que eu disse? A compostagem vai acontecer sempre. Sempre, sempre. Mesmo sem oxigênio. E é que está a beleza da questão. Mas sem oxigênio, são outro tipo de micro-organismos que vão lá trabalhar, anaeróbios, e que dentro do seu processo de degradação, que é relativamente incompleto, vão emitir como gás não só o CO2 e o H2O, com forma de, digamos, vapor de água, mas também o CH4 e outro tipo de elementos que dão odor. E então nós temos que corrigir isto sempre que surgir um odor. Às vezes podemos esperar e aquilo corrige-se por si só. Com o poder dos nossos micro-organismos bons,
é grande, eles estão ali em grande azáfama, normalmente eles são dominantes. Mas se isso não for corrigido, nós devemos revirar a pilha de compostagem. Então, ou seja, temos que estar a tirar, é uma das soluções, não é? Tirar com uma forquilha ou com uma pá, algum que esteja, uma parte digamos, da pilha de compostagem, e vocês, por vezes, até identificam onde é que está o problema, que será um local certamente onde os resíduos estão muito colmatados e muito úmidos, então vocês tentam tirar, digamos, remover esses resíduos e voltar a fazer a vossa pilha de compostagem, tentando obedecer aquela regra que eu vos disse. Os resíduos mais molhados numa camada e depois resíduos castanhos na outra. E seguramente o vosso processo vai retomar rapidamente ao fim de poucas horas. Como vos disse, aqui é muito favorável acontecer este problema, mais na compostagem comunitária, porque nós em casa, no andar, o que produzimos são resíduos verdes. Por isso é que é importante a compostagem comunitária ter sempre uma equipa do município com resíduos castanhos para regularmente alimentar, fazer uma camada de cobertura sobre os resíduos verdes que vão sendo descarregados diariamente pelo cidadão. E assim a coisa funciona. Quando nos distraímos e vemos que há demasiados resíduos verdes e já não é possível corrigir simplesmente fazendo uma camada de resíduos castanhos, temos que fazer então esta operação, que demora um bocadinho, não é nada de extraordinário, demora mais a levar um caminhão do lixo ao aterro com esses resíduos do que aquele processo que vamos fazer, que é rápido, que é revirar a pilha de compostagem. Pronto. Eu optei só por falar neste aqui online, mas são todos problemas que facilmente se resolvem e está aqui a tabela de resolução digamos, do problema que surge. Isto para chegarmos então ao famoso composto. Ora bem, o composto não tem nada a ver com os resíduos iniciais, que nós conseguimos identificar lá a casca da banana, o saquinho do café e por aí fora, o tal da couve e por aí fora. O composto tem um aspecto mais ou menos uniforme, castanho, normalmente acastanhado, está estável, normalmente o pH é neutro até, não tem temperatura, a temperatura é a temperatura ambiente, e não tem temperatura porquê? Porque não existem lá. Existem micro-organismos bons para o solo, mas não existem lá micro-organismos em plena atividade. Não estão lá, não têm alimento para se estarem a reproduzir de uma forma frenética, então não libertam calor. E se o processo for bem feito, e que é fácil ser bem feito, eu posso voltar a falar nisto, vai estar livre de patogénicos e de sementes de ervas daninhas. Bem, antes que esqueça, para vocês não ficarem a pensar, que eu garanto-vos que a partir deste momento, quando eu fechar isto e vocês acabarem de fazer o vosso jantar, vão começar o processo de compostagem doméstica. Vou-vos falar do processo bem feito ou mal feito. Não tem nada que saber. Se for um compostor que nós estamos a alimentar diariamente e ao fim de uns meses ele começa a produzir composto e vamos tirando o composto por baixo, mas continuamos a alimentar com resíduos verdes por cima, esse material, esse composto, vamos deixá-lo repousar. Se o objetivo realmente do composto for ser para utilizar, por exemplo, em alfaces ou outros alimentos que possam estar diretamente em contato com a terra. Se o processo for um processo fechado, em que nós tivemos a oportunidade de encher o composto e dizer assim, tapamos, não mexemos mais durante 6 meses. Esse processo sofreu aquelas fases todas que eu vos disse, num único ciclo. A fase mesófila, a termófila, matou, digamos, os nossos patogénicos todos e depois estabilizou e maturou ali o composto. Não temos de ter preocupações e aquele composto já sofreu a própria maturação naquele local. Só temos que rejeitar as partes mais rijas, que vai servir de cama para outro compostor, e a parte do composto em si, utilizá-la. Na outra componente que muitas vezes favorece os compostores comerciais, que é alimentarmos, ou por opção nossa, alimentarmos constantemente a pilha de composto e de compostagem, digo, e ir retirando o composto por fora, é só manter em repouso esse material. É como eu vos digo, não fiquem frustrados, porque nós não vamos conseguir, uma família normal,
não vai conseguir encher um contentor durante o ano. Bem longe disso, como vos disse, somos 3 aqui, eu uso resíduos, ou seja, está ali um processo que eu deixo de estar ato contínuo. Quando é necessário aplicar na horta, tira a parte de baixo e a parte de cima continua no processo. Uh, Como eu vos disse, depende do material e como é que corre, se não houve paragens do processo, etc. Mas a partir do terceiro mês pode começar a existir, certamente, isto não é uma ciência pura, como vos disse, depende muito do processo, do tipo de resíduos que lá estamos a colocar. A partir do terceiro mês pode haver a formação de composto, podemos ir retirando. Na prática, o composto pode ser utilizado no jardim, na horta, ou em vasos de plantas e flores e também nos terrenos agrícolas. Isto não é nada especial do que é matéria, é fertilizante. Não tem nada de extraordinário do outro mundo. Muitos de vocês já compraram montes de sacos de composto nas lojas, até nos hipermercados já existem sacos de composto que foram feitos de lamas ou de resíduos de cavalo ou até de resíduos urbanos à venda em sacos. Muitas vezes não têm identificados. A nova legislação que vos falei ainda há pouco já começa a obrigar, já não sei em que data, a identificação clara das fontes dos resíduos e uma tabela da qualidade do próprio composto, onde vai identificar lá os eventuais contaminantes, que são mais preocupantes, como é óbvio, na compostagem industrial. Esta aqui só terá contaminantes vocês se forem distraídos, meterem lá uma pilha ou meterem lá um papel com muita tinta ou outro material que não seja apto para a compostagem. De resto, será um material pouco contaminado. E mostro-vos aqui a aplicação, para não estar a inventar, ali está ali ao fundo do lado, do canto superior, o meu vizinho, o meu sogro, e que está a espalhar o composto. Claro que o meu era pouca quantidade, o dele era maior, como estou a ver aqui o compostor do lado esquerdo, também encostado ao muro, faz uma parte da parede do compostor. Do lado esquerdo está ali umas tabuazitas, acho que é uma porta velha, exatamente, dá para ver ali os encaixes da porta, os dois encaixes. E do lado direito, isso é do lado esquerdo, e do lado direito é a parede de umas amigas que já vos apresento, que são as galinhas, e que elas são extraordinárias a fazer o processo de degradação digamos, dos restos alimentares. O que sai em forma de excremento e à mistura com as camas da galinha, que a cama é feita de palha ou de caruma, que é, digamos, as folhas dos pinheiros, do pinheiro, é espetacular para fazer a compostagem. Como estão a ver aqui, praticamente a pilha está em terra. Foi armazenando durante o ano e deixa estar durante uns tempos o processo a acontecer, o processo de compostagem, e está pronto para adicionar à terra. Cá está. E eu sei que a Zero agora deve estar a rir, nomeadamente talvez a Susana Fonseca, trabalha muito na prevenção de resíduos, por me ter lembrado realmente das galinhas. É verdade. Aliás, há países que até, ou municípios de alguns países, oferecem galinhas como medida de prevenção de resíduos. Isto porque as galinhas têm grande capacidade, digamos, de comer restos alimentares, não são muito esquisitas, o que colocam à frente, e conseguem reduzir, em termos técnicos, em pequenas frações, o que comem. E relativamente estável. Com a mistura, está ali atrás a palha, com a mistura de matéria castanha que vamos utilizando para elas pisarem, e onde elas vão se secar depois de comerem. Quando aquela mistura entre excrementos e palha está relativamente úmida, retiramos e deixamos, vamos fazendo pilhas para fazer o processo de compostagem. No fim, temos um composto altamente nutritivo para ser utilizado na horta e com toda a segurança, porque o processo, desde que a gente garanta que o processo, o ciclo seja, aquelas 3 fases sejam conseguidas quando a pilha está amontoada a fazer o processo de compostagem. Agora vocês pensaram, bem, isto aqui já passou das marcas galinhas. Por que não? Porque é que não podemos usar galinhas? Vocês têm espaço,
para ter um cão, sem espaço para ter um compostor e um bocadinho de horta, uma galinha ou duas não ocupa muito espaço, conseguem dar resposta aos vossos restos alimentares, vão conseguir, através disso, obter um composto e, de vez em quando, dão-vos o brinde de ter uma coisa muito nutritiva, que são ovos caseiros. Não há discussão alguma. Bem, tecnicamente não vos posso obrigar a produzir galinhas quando, a seguir à vossa refeição do jantar. Mas, volto a dizer, a nível de processo de compostagem, não há desculpa alguma. Vocês, depois de acabarem a refeição, meterem tudo, os restos todos, nos guardanapos, no alguidar. Não precisam logo ir a meter hoje, está escuro agora, mas deixam de estar, aquilo não cheira mal em cima da bancada, aproveitam os restos de preparação de alimentos da refeição do almoço, aproveitam o chá da manhã ou a borra de café da manhã, vão metendo tudo no alguidar e no final escolhem um local onde vão começar a fazer o processo de compostagem. Se quiserem, fazem por pilha. Se quiserem depois ter um compostor, meia dúzia de tábuas que vocês conseguem fazer isso, ou comprar um comercial. Como podem ver aqui nesta imagem, aqui mostra muito bem como é que evolui mais ou menos dentro da pilha o próprio processo. A parte de cima ainda se consegue identificar, e ali algumas camadas, os resíduos foram depositados, nomeadamente folhas, relva. Aqui a relva está como se fosse um resíduo verde. Se tivéssemos deixado a relva a secar, já podia funcionar como um resíduo castanho e ajudar a cobrir. E na parte final conseguimos perceber, ou melhor, não conseguimos perceber nada. É uma barra, digamos, castanha, que é o nosso composto perfeitamente formado. É este que vamos retirando, digamos, aos poucos, se o processo for alimentar diariamente o nosso compostor, o processo de compostagem vai evoluindo com a ajuda dos nossos amigos micro-organismos, vai evoluindo e, no fim, vamos ter este composto. Volto a reforçar, esta questão do apagamento dos biorresíduos, a questão inicial que eu tentei reforçar bastante, da separação dos resíduos para a reciclagem, isto é determinante para o futuro de qualquer sociedade que se queira evoluir, que se queira respeitar o planeta e as outras pessoas que estão do outro lado, normalmente pessoas que estão junto à extração de matérias-primas para alimentar esta sociedade. Se nós conseguirmos utilizar os resíduos como matérias-primas secundárias para voltar a fazer novos produtos, conseguimos estar a criar grande riqueza para qualquer país. Eu tenho aqui um exemplo de um memorando da União Europeia, que fez umas contas e diz que chegou à conclusão que por cada 10.000 toneladas de resíduos que façamos gestão, conseguimos produzir, a nível de empregos, 250 empregos, se esses resíduos forem separados para a reciclagem. Isto é extraordinário, ou seja, uma coisa que não tenha qualquer valor, conseguirmos transformar numa coisa com valor acrescido, com matérias-primas que vamos utilizar novamente e com isso uma data de pessoas que têm que preparar essas matérias-primas e vão processá-las e isso faz criação de postos de trabalho. Por oposição, se mandarmos para a incineração ou para o aterro, ou seja, se não tivermos na prática nenhum cuidado em casa, nós não estamos a favorecer empregos. Por isto é muito importante termos isto em consideração. Voltando aqui, que eu não fico descansado, quero pelo menos um e-mail, alguém a dizer que vai começar a fazer compostagem. Certamente para cumprir esta promessa, começarem a compostagem a partir de hoje, a única alternativa, porque não vão ter um contentor à mão adequado, à partida, não é? É terem só este cuidado. É não montoarem os resíduos muito altos. Eles podem ter, a nível de comprimentos, pode ter os comprimentos forem necessários, no caso que vocês tenham grandes produções de resíduos, tenham uma horta enorme, uma quinta, etc. A nível da largura, não convém então ultrapassar 2 metros. Para formar até uma pilha adequada que não ultrapasse 1,20 m. Simplesmente porque já vimos os fatores condicionantes da compostagem, que um deles muito importante é a questão do arejamento, é a questão da presença de oxigênio dentro da massa de resíduos. E se a pilha for muito alta, os resíduos vão colmatar. O próprio peso dos resíduos vai deixar de existir espaço
entre a pilha, entre os resíduos dentro da pilha de compostagem, e depois aparecem os tais odores a podre, ou o processo começar a ficar mais lento. É o único cuidado que têm que ter. Como eu sei que isto não vai acontecer rapidamente, é preciso ter grandes quantidades de resíduos, estou tranquilo. Comecem hoje a fazer, e depois, mais tarde, fabriquem vocês mesmos um compostor, que é muito fácil de fabricar. Até podem ir improvisando, como aquela imagem que eu vos mostrei, que foi improvisando com pedaços de pedra e chapa e de madeira, o compostor doméstico. Bem, estávamos preparados para dizer obrigado, e, mas antes queria-vos mostrar só uma questão, que é, não se esqueçam de pedir o vosso manual de compostagem doméstica, e certamente será enviado ou através de um link, acho que o Paulo criou, ou através do e-mail aqui da Associação Zero. E obrigado. Então, obrigado a todos. Nós já passámos em muito a hora combinada. Estava prevista uma hora, mas o Pedro demorou muito. Os 65 slides que o Pedro apresentou demoraram muito mais do que 1 minuto cada um e, portanto, daí estarmos com mais de 1 hora e meia de palestra. O tema é muito importante, obviamente. E isso acabou por também não deixar aqui muito espaço para nós colocarmos aqui algumas questões que foram sendo levantadas através do Facebook. Peço desculpa. Este workshop teve muita participação, chegaram a estar 190 pessoas em direto, o que é muito bom para um workshop online, ainda por cima próximo da hora do jantar. E sobre o lixo? E eu só te queria colocar aqui duas questões, depois passar para o Dionísio Mendes, para depois que ele possa fechar, digamos, a sessão. E aqui havia duas perguntas aqui que suscitaram alguma curiosidade junto de quem fez comentários. Uma tem a ver com se é possível ou não fazer compostagem nas varandas, porque daquilo que nós sabemos, cerca de 45% das pessoas vivem em edifícios verticais, não é? E, portanto, vão ter mais dificuldade em fazer compostagem. Era para perguntar se existem soluções que possam resolver esse problema. Também houve aqui uma abordagem aqui, muitas pessoas a manifestarem-se também por fazermos algo e abordarmos a vermicompostagem, que é uma solução também de reciclagem dos orgânicos também muito interessante, mas isso provavelmente vai ficar para uma outra oportunidade, para um outro workshop, até porque tem algo, digamos, um processo mais complexo de implementar do que a compostagem doméstica. Esta pergunta ficava para ti agora, assim de forma muito rápida, porque já estamos muito adiantados na hora e já muitas pessoas provavelmente já foram jantar. E, portanto, claro. E a seguir vão fazer compostagem nas varandas. É assim, pronto, isto é uma pergunta difícil, mas vou ter que dar uma resposta rápida. Claro que é possível fazer compostagem nas varandas. Aliás, conhecemos uma pessoa, nós os dois até, que é o Rui Berto Meira, ele faz compostagem na varanda, no 8º andar. É preciso ter mais cuidados. Eu não queria estar a aprofundar isto, mas existem outros, como é que é dizer, modelos diferentes de abordagem para a compostagem doméstica na varanda. Os brasileiros são exímios nisso, a fazer esse processo. Aqui também, dando resposta à questão da vermicompostagem, a vermicompostagem pode dar uma resposta muito boa para fazermos este tratamento de biorresíduos em varandas ou em casa. Mas há, como disseste bem, é preciso um pouco mais de atenção, porque estamos a lidar com seres vivos superiores, e precisam de uma preparação, digamos assim, dos restos alimentares para as minhocas conseguirem entrar nestes biorresíduos, nestes restos alimentares. Há ali algumas condicionantes que é preciso alguma prática acrescida para conseguir lidar com isso. Mas depois de apanharmos a prática,
as minhocas são muito rápidas a degradar os resíduos. É só que a questão, e volto a reforçar, e disseste muito bem, a compostagem doméstica é muito mais fácil, é uma inevitabilidade que acontece, mesmo que a gente não queira e mesmo que o processo corra mal, ela vai acontecer. A questão de acontecer mal numa varanda pode ser um pouco mais preocupante, dada a proximidade dos vizinhos e das casas. Mas, como disse, o processo é simples e conseguimos fazer também numa varanda. Dionísio, não sei se quer transmitir umas últimas palavras para encerrar este longo workshop. E mesmo por isso, agradecer ao Pedro pela clareza e pela profundidade dos ensinamentos que aqui trouxe. Acho que foi simultaneamente claro e tecnicamente, digamos, responsável e correta a apresentação daquilo que me é dado a observar. Queria fazer uma pergunta, duas perguntas que têm a ver com o processo de tabuaço, segundo eu percebi, que tabuaço, sim, que o Pedro geriu, penso eu, com a Câmara, a distribuição e o incentivo à compostagem doméstica e coletiva. Os compostores para a compostagem coletiva são aquele tipo que vimos nos slides, aquele tipo de compostor de plástico de pequena dimensão, e as pessoas usam e eles estão distribuídos, digamos, em abundância pelas ruas, pelos largos, pelo espaço público. É isso? Ou há outro tipo de compostores para além daqueles? No caso da compostagem coletiva. A outra questão tem a ver com quanto tempo é que tem este processo em tabuaço, e certamente eu se calhar perdi aqui algum bocado da comunicação, mas quanto tempo é que tem o processo em tabuaço e se os resultados já são bastante, digamos, visíveis e portanto, facilmente, digamos, reconhecidos. Ora bem, eu fui convidado para desenhar a campanha de sensibilização ambiental e para dar consultoria ao processo. Entrei, digamos, com a decisão e porque os recursos financeiros também não estavam limitados, daquele tipo de equipamentos. Pode-se discutir se são os mais adequados ou não, eu até sou mais radical, mas pronto, isso era outra conversa. Mas são aqueles equipamentos, temos a particularidade, é assim, Uh, toda a gente se conhece nas 12 freguesias, 13 freguesias de Taboaço. E praticamente, no momento que conseguiram entender que aquilo é uma coisa deles, acabam por utilizar corretamente. Ao início, como em todas as alterações, houve algumas perturbações, más utilizações, mas neste momento existe uma equipa, duas equipas, já não estou ligado ao projeto, mas tenho conhecimento, já existe duas equipas de pessoas que vão vigiando todos os compostores comunitários e que recebem alertas quando alguma coisa está a correr menos bem. Por isso, quando eu acabei digamos, o meu contrato, a minha prestação de serviços, ainda não existiam compostores em todas as freguesias, mas a maior parte já estava e já estavam a gerar aqueles resultados a nível de desvio de aterro que mostrei ao início. O que eu acho mais adequado neste momento é solicitar uma visita, digamos, junto da engenheira Bertilina, ou do engenheiro, digamos da equipa coordenadora, peço desculpa, mandando um e-mail direto para a Câmara e eles encaminham para o engenheiro Alcina ou para a engenheira Bertilina. Desculpe, era mesmo isso que eu queria, digamos, apurar, no sentido de poder fazer uma visita e podermos conhecer, digamos, como é que estão as coisas. Eles têm recebido visitas. Quando é que começou o processo lá em Taboaço? Desculpe. Diga? Quando é que começou o processo ou quando é que foram instalados os primeiros compostores? Foi, digamos, de uma forma alargada, mais ou menos em 2018, 2019. Ah, Não foi em Zeco, está bem? A sim, 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 preocupação que sim. vocês estão a ter, mas a nível pronto, doméstico é um bocadinho diferente. Ali houve vários ritos. Eu posso explicar, porque houve necessidade de fazermos ações de sensibilização, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E aliás, até fazia um bocadinho de estratégia, porque vai despertando curiosidade, porque as pessoas se cruzam, trabalham em conselhos diferentes. Utilizamos muita escola também como plataforma para fazer um inquérito, para analisar a sensibilização das pessoas, e isso quase que teve um efeito catalisador à medida que tinham sido colocados, digamos, os compostores, para além de estarmos sempre a aprender um pouco mais com o primeiro, com o segundo, com o terceiro,
a junta de freguesia que ia colocar. Sim, sim. Obrigado, obrigado. Então, uma boa noite a todos. Terminamos aqui este workshop de compostagem doméstica. Espero que nos possam, que possam participar no próximo workshop. Será na próxima terça-feira, portanto, de 2 a 8 dias, dia 3 de novembro, sobre prevenção de resíduos. Desta vez teremos a Susana Fonseca, que já hoje foi falada aqui na apresentação do Pedro, e vamos aqui. Ela vai transmitir algumas dicas sobre da melhor forma que nós podemos adotar de gestão, digamos, das nossas vidas para que nós tenhamos uma produção de resíduos cada vez menor, porque a solução também está em não produzir resíduos. Não basta só reciclar, reutilizar, mas principalmente temos que reduzir esta produção de resíduos. Até à próxima terça. Muito obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite. noite.